Bom dia, Jude. Obrigada por você ter aceitado, né, trazer aqui para a gente uma experiência tão pessoal. Para a gente aqui que trabalha com food safety, né, a gente sabe que as pessoas que nos seguem aqui, né, tanto o público da Jude, as pessoas que estão aí na minha rede, na rede da BR Quality, são pessoas que estão vinculadas de alguma forma à atividade aí do food safety, né? E quando a gente fala em food safety, diferente de outras áreas, de outras atividades, de outros trabalhos, né? A gente sabe que no food safety predomina a mão de obra feminina, predomina o público feminino, né? E para a gente, assim, a Jude, ela é inspiração, né? Para quem trabalha na área de food safety, a Jude, ela é uma referência. E para nós mulheres, além de ser uma referência, é também uma inspiração, é um motivo de orgulho, né? Pela carreira que construiu, pela generosidade que tem sempre que a gente precisa dela, né? Pelo carinho com que trata os assuntos relacionados à segurança dos alimentos, a responsabilidade que tem nesse meio. E hoje, na verdade, ela está com um ato de carinho ainda maior com a gente, com todo mundo que estiver aqui acompanhando, que vai ver isso depois gravado, que é trazer um assunto muito pessoal, né? É compartilhar com a gente um momento de vida mesmo, um momento, uma história que ela tem para contar, que está relacionado ao Outubro Rosa e que com isso ela consegue trazer aí muito exemplo de determinação, exemplo de positividade, exemplo de que as coisas podem dar certo, né? Caminhar para um rumo de acordo com a cara que a gente dá para isso, né? É óbvio que tem várias outras coisas relacionadas, mas existe uma responsabilidade também nossa de como tratar cada momento da nossa vida. E o Outubro Rosa, eu acho que ele vem muito assim para mostrar para a gente lembrar as mulheres, né, do autocuidado e do autoexame, né? O câncer de mama hoje, ele é o câncer, é o segundo câncer que mais mata as mulheres no Brasil. Pelos dados aí do INCA, que eu até estava dando uma olhada, em 2020 nós tivemos 17.825 mulheres que morreram no Brasil por câncer de mama. E agora, em 2022, o Ministério da Saúde e o INCA, eles estão estimando que nós tenhamos aí 66.280 novos casos de câncer de mama no nosso país. E a Ajude, ela tem uma história de superação, uma história de vida para dividir com a gente aqui. Eu te agradeço muito, Jude, pelo carinho, pela generosidade de trazer essa história aqui para nós. E aí eu queria que você contasse mesmo para a gente quando que você foi diagnosticada, quando que você descobriu o câncer de mama, como que foi isso para você quando você descobriu e como que você lidou com tudo Agora eu isso. me emocionei feio. Obrigada, Kelly, por essas lindas palavras. Quando você me ligou e propôs essa ideia, eu fiquei super feliz, porque eu achei que seria uma maneira também de honrar a minha irmã, que eu perdi também por câncer de mama, e também uma forma de estar usando esse momento para ser embaixadora, continuar a ser embaixadora do câncer de mama no sentido de conscientizar as pessoas o quanto é importante a prevenção, mas também não só a questão da prevenção, mas também como agir e como tratar a situação com positividade, com esperança, em caso a gente aconteça e tenha esse diagnóstico. Então, eu adorei a ideia, muito obrigada pelo convite. E contando um pouco da minha experiência, então isso aconteceu em 2010. Ao mesmo tempo, a minha irmã Miriam, ela estava batalhando, ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2008, final de 2008. Infelizmente, a minha irmã não fazia mamografia, então ela diagnosticou já no estágio muito avançado, e quando foi diagnosticado, eu particularmente, eu já sabia que o final não ia ser legal. Foram 2 anos de luta, a Miriam veio a falecer dia 6 de outubro de 2010, então ela lutou bravamente durante 2 anos. O câncer de mama se espalhou para o pulmão, para os ossos, para o cérebro, e foram 2 anos de muita tristeza, você querendo ver a pessoa viver, e o quanto ela silenciosamente também, eu acho o quanto que ela não refletia nos momentos dela de solidão e pensando por que eu não fiz diferente, né? Ela nunca verbalizou isso, mas a gente sentia isso. E nessa luta com a minha irmã de 2008 a 2010, eu me lembro, eu estava numa viagem a trabalho em julho
na Bélgica. Eu tinha feito a minha mamografia, eu fazia sempre em junho, em Juiz de Fora, porque era o aniversário da minha irmã, eu aproveitava com ela. Eu fiz a mamografia, viajei para a Bélgica a trabalho, e quando eu voltei, tinha aí um resultado não muito legal, com toda a característica, e aí começaram a pedir mais exames, e aí veio a confirmação, eu recebi a confirmação dia 18 de agosto de 2010, e eu tinha o mesmo tipo de câncer que a minha irmã teve, que era um câncer genético, era um câncer super agressivo, triplo negativo, onde outras terapias de hormônio não serviriam para o meu caso, porque eu não era hormônio receptiva, e por isso eu tive que fazer um tratamento super agressivo, não só de quimioterapia, mas também fazer mastectomia. Depois eu retirei as 2 mamas, e um ano depois, quando eu me fortaleci, eu também tive que tirar os ovários, porque o triplo negativo é um tipo de câncer que ele tem uma grande chance de reocorrência na mesma mama, na outra mama e também nos ovários. Então, numa forma de prevenção, essa foi a recomendação do oncologista. Foram momentos muito ruins, porque ao mesmo tempo que a minha irmã estava degringolando, eu recebi esse diagnóstico, eu fiz o primeiro tratamento de quimioterapia, entre o primeiro, era de 15 em 15 dias, entre o primeiro e o segundo, a Mira veio a falecer. O enterro foi numa quinta, na sexta, eu acordei de manhã, passei a mão no meu cabelo estava caindo, eu tive que raspar o cabelo, então foi tudo muito junto. E assim foram praticamente 6 meses de tratamento da quimioterapia, até janeiro, onde em fevereiro, terminando a quimioterapia, eu fiz a cirurgia de mastectomia. Mas o que eu gostaria de ressaltar nessa caminhada toda, que o quanto, para mim, fez a diferença eu continuar trabalhando. Muitas pessoas sabem, eu trabalho como microbiologista na Coca-Cola há 20 anos. Nessa época, eu estava no Rio de Janeiro, no laboratório de pesquisa e desenvolvimento, que se localizava, então, no Rio, e eu tive a sorte e a gratidão de ter um grupo de amigos e colegas no laboratório que foram fundamentais para me fortalecer a passar por esse processo. Eu não quis tirar a médica, porque, para mim, naquele momento, era super importante. Eu tinha perdido a minha irmã e eu estava enfrentando um tratamento que eu sabia que ia ser um tratamento longo. Eu sabia que tinham dias eu não ia ficar bem, por efeitos colaterais da quimioterapia, mas que tinham dias que eu ia estar bem e produtiva. E eu optei por conta do ambiente super positivo, o astral super positivo que eu encontrava no meu ambiente de trabalho, de não pedir a licença médica e continuar. Eu tive todo o apoio da diretoria, do R&D na época, para que eu me afastasse no momento de fazer a quimioterapia, e quando eu retornava ao laboratório, eu era acolhida com abraço, com olhares sempre presentes, me perguntando como eu estava me sentindo, e me apoiando, as pessoas me apoiando emocionalmente, para eu continuar, porque eu tinha uma perda emocional ligada à perda da minha irmã, mas como também a questão de lutar pela minha vida, né? Eu não quero colocar aqui que que essa é a correta decisão para todas as mulheres que passam por esse diagnóstico. Eu acho que cada um sabe o seu momento, cada um tem uma história, cada um tem o seu ambiente de trabalho, a sua realidade, e essa pessoa tem que julgar o que é melhor para ela. De repente, para mim, naquele momento passado, há 12 anos atrás, foi importante para mim estar trabalhando. De repente, em outro momento, essa realidade não seria. Então, eu não estou criticando aqui as pessoas que passaram por essa similar situação e optaram por tirar uma licença médica. De forma alguma, eu estou dizendo a minha história, para mim, com base no meu momento de vida, com base na experiência que eu tinha no meu ambiente de trabalho. Os amigos da Coca-Cola foram fundamentais. Teve um momento que eu relembro, e talvez foi o momento mais marcante para mim nesses 20 anos de Coca-Cola, que foi... Eu lembro que eu voltei careca de Juiz de Fora, né? Entre essa primeira e a segunda quimioterapia, voltei a trabalhar, e meus amigos, colegas falaram: Júlia, você vai estar aqui amanhã, a gente queria discutir um projeto com você. Eu falei: vou, que horas vocês querem? Aí marcaram tal hora, e assim eu entrei na sala de reuniões e estavam todos os colegas lá, os amigos, tinham um bom dia, Jude, fizeram um café da manhã surpresa para mim, que me emocionou, porque eu senti que eu estava sendo acolhida, e aquilo ali foi no início do tratamento, foi
logo após a perda da Miriam, e foi assim, fundamental para me fortalecer e seguir lutando. Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas, amigos meus, se tornaram amigos meus que entraram na live. Eu queria aproveitar, eu já verbalizei esse agradecimento em muitos momentos passados, mas eu queria aproveitar e agradecer. Vocês não sabem como vocês fizeram diferença na minha vida naquele momento. Foi, assim, super importante. E eu vou ser agradecida eternamente na minha vida. Eu me lembro que depois eu fui me fortalecendo. Eu lembro que a gente teve um problema de contaminação, uma situação que eu tive a necessidade de viajar para a Argentina em janeiro, seria a minha primeira viagem. Eu estava careca, sem sobrancelha, e eu fui. E foi muito legal também, porque eu fui de lenço, passando lápis para poder imitar a sobrancelha. Cheguei na fábrica, era claro que todo mundo sabia que eu estava com câncer, porque você fica com o rosto de pálido, né, praticamente sem cílios, sem sobrancelhas, e foi muito legal, porque eu também fui acolhida na fábrica com todo carinho e consegui realizar o meu trabalho, né, fazer o que era a proposta dessa viagem. Então, para mim, como mulher de food safety, que você sempre fala, para mim foi fundamental passar por essa caminhada, mas também continuar o meu trabalho sempre que possível. E o que eu procurei fazer depois de todo, né, esse tratamento, de tudo isso que passou, eu me propus, eu falei, não, eu quero ser uma pessoa positiva para ajudar as pessoas ao meu redor, podem ser amigos ou colegas que foram diagnosticados também com câncer de mama, para mostrar que a gente tem que enfrentar a situação com otimismo, com positividade, que uma vez você é diagnosticado, isso não é sentença de morte, e que o quanto é importante você trabalhar a sua cabeça com esperança, com otimismo, fazer tudo, obviamente, ter a ciência atrás disso, com bons médicos, fazer o que os médicos estão recomendando, mas também não entrar em depressão, não ficar negativo e realmente enfrentar a doença de cabeça erguida, porque não é sentença de morte. Eu acho que também outra coisa muito importante, que eu também já comentei aqui, é a questão da prevenção e detectar no estágio inicial, que foi o meu caso. Apesar de ser um câncer agressivo, eu peguei ele, meu tumor já tinha 3 centímetros, porque era um câncer que multiplicava muito rápido, mas eu peguei no início, então eu não tive comprometimento dos linfonodos, então a minha chance de sucesso foi muito maior do que a minha irmã, que quando ela detectou, já tinha acometido todos os linfonodos e depois de 4 meses já estava no pulmão. Então, assim, diagnóstico precoce é fundamental. Então, a gente sabe que no Brasil a recomendação é depois de 40 anos, né? Mas tem pessoas, esse triplo negativo também, ele pode acometer pessoas até bem mais jovens. Então, se você tem algum caso familiar, é importante estar atento. Você falou, o autoexame é fundamental, porque no autoexame você já pode, por si mesma, detectar alguma coisa diferente e realmente fazer o que tem que ser feito. A prevenção através da mamografia e a vida é uma caixinha de surpresa. De repente, você faz tudo certinho e, mesmo assim, você tem um diagnóstico. Mas, se você tem um diagnóstico, essa é a minha mensagem. Enfrentar de cabeça erguida, não se deprimir, não achar que é uma sentença de morte e lutar, que foi o que eu fiz. Eu tinha uma situação que ou eu entrava em depressão, a Mira era a minha única pessoa da minha família, ela se foi, isso jamais estava na minha cabeça, eu perdê-la, e aconteceu. E eu falei, se eu não lutar por mim, como é que vai ser? Então, foi o que eu decidi. Eu sempre estava sorrindo, eu passava mal depois das sessões de químio, mas depois que passava, eu ia para o laboratório, a minha maneira de encarar, e Sandroca está aí, eu já vi, Deisoca, várias, a Rosa, Karina, eu gostava de botar lenços diferentes, óculos, comprei um monte de óculos na época para combinar o óculos com lenço, mas, né, então, Acessório, que eu me lembro. eu fazia tudo para Brinquinho, eu me sentir cordão. melhor, careca, sem sobrancelha, sem cílios, mas eu me sentia bem comigo mesmo. Então, assim, a mensagem, o que eu queria passar, assim, primeiro, eu sou eternamente grata por eu ter tido os médicos que eu tive. Eu, graças a Daisy, que é uma grande amigona, recomendou a doutora Elisete, que eu falo que ela é a minha salvadora, assim, uma ginecologista e mastologista maravilhosa, ela foi extremamente assertiva. Então, meu agradecimento aos médicos que me cuidaram, agradecimento a todos os meus amigos, que não só de trabalho, mas
fora do trabalho que foram super presentes nessa minha caminhada. Agradecimento especial para a Limar, que na época eu fiquei na casa dela e ela foi super presente, porque a gente sabe também, outra situação, o quanto mulheres são abandonadas quando pelo marido ou pelo parceiro, quando é diagnosticado, uma coisa assim que a gente é surreal, mas eu faço parte de um grupo de triplo negativo, onde eu vejo depoimento de várias mulheres falando isso, o quanto é importante o apoio do parceiro ou da parceira quando a gente passa por essa situação. E o meu agradecimento, no caso, à Coca-Cola, que era a empresa que eu trabalhava e ainda trabalho, porque eu tive todo o suporte nos momentos que eu tive que me afastar, nos momentos que eu estava trabalhando, eu consegui trabalhar, eu consegui entregar com produtividade, mas também sendo acolhida com um olhar específico para a situação que eu estava vivendo. Então, é uma oportunidade de eu formalizar esse agradecimento e continuar fazendo o que eu tenho feito como embaixadora, né? Amigas, se previnam e façam a mamografia, o autoexame, porque isso é fundamental. E, de novo, às vezes a gente faz isso e mesmo assim a gente recebe a caixinha de surpresa com o diagnóstico. Mas se isso acontecer, enfrentar com positividade, enfrentar com otimismo, com esperança, que tudo pode dar certo, e podem contar comigo que eu vou estar sempre aqui apoiando para qualquer situação. E eu gostaria muito de agradecer, como eu falei, Kelly, esse momento que você criou, eu achei super legal, através da BR Quality, para também fazer essa conscientização da prevenção no Outubro Rosa, e essa oportunidade de conectar com a galera aí. Muito obrigada. Ô, Jude, eu que agradeço sempre, né? Você sabe disso. Agora eu preciso comentar aqui também que eu conheci a Jude. A Jude era daquelas pessoas que eu admirava, continuo admirando muito, mas que você admira e não imagina que um dia você vai ter o presente de conhecer. E eu conheci a Jude de lencinho na cabeça, né? Pessoalmente foi assim. O meu primeiro contato foi nessa fase, com lencinho na cabeça, já tinha perdido a irmã. E o que eu já admirava naquele momento, enquanto profissional, passou a ser uma admiração pessoal, porque você passou por um momento, uma perda muito grande, né? Se a gente parar aqui para pensar, inclusive, em relação a toda a história, né? Mas aquele ali era um momento muito marcante, porque você tinha perdido a tua irmã e diagnosticada com a mesma doença. Então, é um momento que pode desabar tudo, né? A gente precisa realmente se fortalecer muito, tá muito bem psicologicamente para conseguir abraçar aquela situação toda, abraçar um luto e buscar se curar de uma doença, que foi a doença que tinha acabado de representar um luto na tua vida. E eu te conheci nesse momento, e desse jeitinho mesmo que você falou, com um lenço lindo na cabeça, com um brinco lindo de Swarovski na orelha, que eu me lembro dele até hoje, e o cordão conjunto, e com um sorriso no rosto. E feliz, e me cumprimentando, e me tratando com carinho, e nem me conhecia. Eu já sabia quem era, já tinha aquela admiração toda, e saí dali daquele momento admirando ainda mais como pessoa, como mulher, e profissional eu já admirava muito antes. E tem uma outra coisa que eu admiro muito em você agora, e que eu acho que a gente podia falar também sobre isso, que é o quanto a cada ano você comemora a tua vida. O quanto a cada ano, quando você tem que vir para o Brasil para repetir os exames, o quanto isso mexe com você, o quanto isso te deixa ansiosa, preocupada, mas positiva, e que você comemora a vida de um jeito assim que faz a gente olhar para nós e querer comemorar muito também. Eu acho que isso é outra coisa que eu queria que você falasse aqui, porque para Eu mim é acho que algo eu que eu admiro sempre muito. fui uma pessoa feliz. E isso eu tenho até do sangue dos meus pais, que passaram por tudo que eles passaram, né? Eu venho de uma família judia, meus pais viveram o Holocausto, então eles viveram também não temos muito, é muito difícil de falar. E a minha mãe era uma pessoa muito alegre, feliz, positiva, otimista, mesmo por todos os perrengues que ela passou na época do Holocausto. Então, eu acho que eu herdei esse lado, mas depois do câncer, eu acho que assim, a gente reflete muito. Eu podia ter morrido, né? Então, na verdade, eu celebro todo dia a minha vida com alegria, com felicidade. Eu sou uma pessoa feliz, eu me alegro com pequenas coisas. Isso é característica minha.
E adoro celebrar meu aniversário, adoro celebrar o aniversário dos meus amigos, adoro celebrar qualquer momento, porque tudo para mim é um momento de celebrar. Porque eu acho que é isso. Eu já tinha isso no meu sangue, mas quando você passa pela experiência que você poderia perder a vida e você está aí, eu já sou agora 12 anos câncer survival, eu acho que é só agradecimento e celebração. Né? Então, é ter esse olhar e ver, né, ver a beleza da vida e celebrar cada minuto intensamente. A gente não sabe, né? O dia de amanhã, você pode escorregar numa casca de banana, você pode hoje estar bem, amanhã acontece uma coisa, tantas situações ao nosso redor, ao lado dos meus amigos, que de uma forma ou outra algumas pessoas se foram. Então, tem que celebrar intensamente o dia de hoje, com alegria e felicidade. Né? Então, a gente não pode pensar que câncer de mama é sentença de morte. Não é. Agora, é muito importante pensamento positivo e o emocional afeta muito, né, no tratamento da doença. E é isso que eu quero. Eu quero poder ajudar as pessoas. Espero que eu não tenha mais situações de pessoas ao meu redor diagnosticadas, mas se acontecer, é essa mensagem que eu quero dar, né? Tem que enfrentar de cabeça erguida, mas mais que antes disso, né? Vamos aí, galera, vamos se cuidar e vamos aí fazer a nossa parte, que é o controle preventivo, né? Jude, muito obrigada por compartilhar isso com a gente e ficou aí super essa orientação que a gente precisa sim olhar pra gente, se cuidar, a gente precisa ter essa positividade desde agora, né? Porque às vezes falta essa positividade nos nossos dias a dia saudáveis, né? A gente tá aqui bem e tá dizendo que não tem tempo, tá reclamando que não tem tempo para ir no médico, tá reclamando que não tem tempo para fazer o autoexame, eu não tenho tempo para isso, não tem... Então tá faltando às vezes a positividade no nosso dia a dia de vida saudável. A gente precisa praticar isso desde já, desde agora. E vamos usar esse mês de outubro para isso. Quem ainda não marcou os seus exames de rotina, quem ainda não, né, procurou o acompanhamento médico, a gente sabe que a gente precisa fazer os nossos exames de rotina todos os anos, pelo menos, né, o nosso acompanhamento. Então, quem ainda não marcou, aproveita e marca já na semana que vem para poder fazer essas suas check-up geral aí e não deixa de se tocar, de se cuidar, de se amar, Você né, falou Jude? tudo, Kelly. Muito bem falado. Um beijão. Gente, obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente.